Neste vídeo vamos ver a resolução do exercício 1.10. A primeira parte da resolução é o diagrama de classes. Nesse exercício nós temos que criar uma classe chamada ArrayInteiros. Então, já tenho a classe no Wmlet, vamos dar o nome para ela aqui de ArrayInteiros. Uma classe, perfeito, e vamos seguir aqui com o nosso enunciado. Esta classe tem que ter um único atributo encapsulado para armazenar o array de inteiros. Então, nós temos que declarar um único atributo aqui para conter o array com os valores, desse array de inteiros. Todos esses valores serão entre 0 e 100, ou seja, nós não precisaremos fazer consistência. Então, vamos declarar aqui um atributo. O atributo ele tem que ser privado por conta do encapsulamento. E vamos chamar aqui esse atributo, por exemplo, de array. Ele vai ser um atributo de que tipo? Um array de inteiros. Tipo int define inteiros. Para definirmos um atributo, que na verdade é um array, basta você simplesmente colocar aqui um abre e fecha colchetes ao final da declaração do tipo do atributo. Isso já vai caracterizar que aquele atributo é um array. Vamos para a especificação dos métodos agora. Nesse exercício, nos pede que nós tenhamos aqui um construtor na classe que recebe por parâmetro o tamanho do array e daí na implementação ele vai criar o array. Então vamos criar aqui um método. Como é um construtor, temos que ter aqui, ele tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, ArrayInteiros, que recebe como argumento, deixa eu tirar esse espaço aqui, que recebe como argumento o tamanho. E esse tamanho vai ser um inteiro. Pronto. Declaramos o construtor, não tem retorno. Em seguida, item B, um método que preenche o array, solicitando que o usuário digite cada valor. Então vamos criar aqui um método, podemos chamar de preencher. Este método não tem argumento, porque os valores serão lidos a partir de um objeto scanner, na implementação desse próprio método aqui. Então, ele será um método void. E ele também não tem retorno, será void. Não tem nem argumento, nem retorno. Item C, um método que imprime os valores do array em uma única linha. Os valores devem estar separados por vírgula. Vamos criar aqui um método, imprimir. A explicação detalhada de como tem que ser essa impressão você encontra no outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, com a explicação do enunciado. Aqui nós vamos colocar então um método para atender o item C, é o método, vamos chamar esse método de imprimir, por exemplo, porque ele também não tem argumento, porque ele vai imprimir os valores aqui do array, e também não tem retorno, porque essa impressão já vai ser feita usando o system.out.printf. Então, o retorno dele será void. Item D, um método que verifica se um dado valor existe no array, retornando true ou false, dependendo se o valor existe ou não. Então, vamos criar aqui um método, vamos chamar esse método de existe, e ele vai verificar se um dado valor existe ou não. Este valor tem que ser informado por argumento. É o valor que se quer procurar, se quer verificar a existência. Então, vamos colocar aqui um valor que é um tipo inteiro. E ele vai retornar true ou false, ou seja, ele vai ter um retorno boolean. Pronto. Item E, um método que encontra e imprime o maior valor do array e sua posição. Vejam que ele também não tem retorno, esse método ele simplesmente imprime diretamente qual é o maior e qual é a posição. Então vamos declarar aqui um método, vamos declarar aqui o método imprimir maior, por exemplo, que não tem argumento, porque ele vai pesquisar diretamente no nosso atributo aqui no array, e o retorno dele será void, porque ele também não retorna, ele simplesmente vai imprimir qual é o maior e qual a posição. Item F, um método que calcula e imprime a frequência absoluta de cada valor possível. Então vamos colocar aqui um método chamado imprimir
frequência absoluta, que também não tem retorno, simplesmente imprimirá diretamente os valores na tela. Então, void. A explicação de como funciona essa frequência absoluta você encontra no vídeo com a descrição do enunciado, com a explicação do enunciado. Por último, vamos para o item G, um método que ordena o array em ordem crescente de valores. Então, vamos colocar aqui um método ordenar, que também não tem argumento, porque vai ordenar os valores justamente do array, que já é um atributo, e também não tem retorno, porque, enfim, não precisa retornar nada, sequer vai imprimir. Finalizamos aqui a especificação do enunciado. Temos aqui então o nosso diagrama de classes com a resolução, com o projeto das classes desse exercício. No próximo vídeo agora vamos implementar este projeto no BlueJ.